Graça e a paz, amados. Hoje espero que todos estejam bem. O primeiro dia do mês de abril. Eu gostaria de falar sobre um homem na Bíblia que ele representa, é exemplo para muita gente. Muitas pessoas gostariam de ser como ele foi. Estou falando de Salomão, né? Então eu gostaria de ler aqui no livro de 1 Reis, quando o pai dele estava perto da morte, o rei Davi. Davi tinha as mãos sujas de sangue. Ele já havia prometido ao seu filho Salomão que ele construiria o templo. Então, aqui no livro de 2 Reis, no capítulo de número 2, está dizendo o seguinte: quando Davi sentiu que se aproximava o dia da sua morte, deu as seguintes instruções a Salomão, seu filho: estou prestes a seguir o caminho de toda a terra. Seja forte e mostre-se como homem. Observe os mandamentos de Adonai, seu Deus, ande em seus caminhos e guarde suas leis e mandamentos e instruções de acordo com o que foi escrito na Torá de Moisés. Assim você será bem-sucedido em tudo quanto fizer e por onde for. Por onde for. Se você fizer isso, Adonai cumprirá o que me prometeu. Olha, o que prometeu a ele. Davi estava dando uma carta branca assinada para o filho dele. O que me prometeu, quando disse: se teus filhos atentarem para o modo com que eles viverem, conduzindo a si mesmo diante de mim com honestidade do fundo do seu coração e alma, jamais ficará sem descendentes o trono de Israel. Então, mas só que a gente sabe que quando isso aconteceu, tinha um irmão dele chamado Adonias que já havia feito uma organização, um partido, né, fora sem Davi saber. Eu acredito que Davi já sabia. Aí, se você olhar aqui, ele já queria ser rei, Adonias. E aí, Davi o colocou como rei e ele foi proclamado rei, Salomão. E aí no capítulo 2 mesmo, se você olhar aqui, ó, versículo do 22, o rei Salomão respondeu à sua mãe: por que está pedindo Abisag, a sunamita, para Adonias? Peça também o reino para ele, pois ele é meu irmão mais velho. Sim, peça para ele, para Abiatar, o sacerdote, para Joabe, o filho de Zeruia. Então o rei Salomão jurou por Adonai que Deus me faça coisas terríveis e horrendas se Adonias não condenou a si mesmo à morte após essa petição. Agora, portanto, assim como vive Adonai, que me coroou rei, pondo-me no trono de Davi meu pai, e estabeleceu uma dinastia para mim, conforme havia prometido a Adonias com toda certeza será morto ainda hoje. Ou seja, ele está cumprindo exatamente aquilo pelo qual ele fez rei. Não é verdade? É. Aí Adonias morreu. E Salomão começou a reinar. Só que o que eu quero dizer para os irmãos é que ele começou muito bem. Capítulo de número 3, nós podemos ver no 3, no versículo de número 4. Podemos ver aqui o seguinte: certo dia o rei foi a Givon para sacrificar ali. Pois é, esses lugares altos que a gente sempre fala existiam, porque não existia um templo. Não existia ainda, o templo não estava organizado, edificado. E Salomão era o encarregado da execução desse templo. Givon para sacrificar ali, pois aquele era o lugar mais alto, Ali no altar ele ofereceu 1.000 ofertas queimadas. Givon. E o Senhor apareceu a Salomão num sonho, e disse: diga-me, o que poderia dar a você? Salomão respondeu:
tem mostrado muita graça a teu servo Davi, meu pai, pois ele viveu de forma reta e honesta diante de ti, tendo um grande coração. Tu mantiveste para com ele grande graça, dando-lhe um filho que o substituiu no trono, como está acontecendo hoje. Agora, pois, Adonai, meu Deus, tu tens posto teu servo como rei no lugar de Davi, meu pai, mas eu ainda sou uma criança e não sei como liderar. Além disso, teu servo pertence ao povo que escolheste, um grande povo, tão numeroso que não pode ser contado. Todavia, dá ao teu servo um coração entendido, a ponto de estar apto a ministrar a justiça diante do teu povo, de maneira que eu possa discernir entre o bem e o mal, pois quem pode julgar este teu grande povo? Versículo de número 10. Que Salomão disse fazendo esse pedido agradou a Deus. Deus disse a Salomão: por que você fez esse pedido em lugar de pedir vida longa, riqueza ou morte de seus inimigos, pedindo para você entendimento, a fim de discernir a justiça? Farei o que pediu. Eu darei a você um coração sábio e entendido, de maneira que não terá existido ninguém como você, nem haverá outro como você. Eu darei a você também tudo que não pediu, riquezas, honras maiores do que as que têm os outros reis que vivem em sua época. Olha só. E mais ainda, se você viver de acordo com os meus caminhos, obedecendo às minhas leis e mandamentos, tal qual seu pai Davi, eu darei a você vida longa. Veja bem, ele deu vida longa. Mas, se vocês lembrarem, nós ministramos uma época atrás, a época em Josué separou 12 homens para espionar a terra. Lembra? Quando eles saíram do Egito. E Josué teve que lutar com todas as tribos dos jebuseus, os amorreus, os heteus e tudo mais. E no final você lembra que está escrito na Bíblia que sempre ficou um povo no meio, sempre teve um que eles deixaram, eles não mataram. Exatamente isso que aconteceu agora aqui na vida do rei Salomão. Se você olhar, você vai ver o que aconteceu com o rei Salomão. Ele conseguiu. O capítulo 10 está dizendo assim, olha só. O rei Salomão sobrepujou todos os reis da terra, tanto em sabedoria como em riqueza. Ou seja, ele ficou muito rico, muito rico. Só que com toda essa riqueza, também, a quem é muito dado, muito é exigido. Olha só, capítulo número 11, olha o que acontece. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, ou seja, olha, eram as mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etes e tal, ou seja, todo aquele povo que o Senhor mandou aniquilar quando eles entraram na terra prometida, Josué, na época de Josué, todos aqueles povos se misturaram. Salomão, ele teve 700 mulheres. Eu acho que é muito difícil uma pessoa hoje, mesmo que seja rei, presidente, ter uma quantidade tão grande. Não é verdade, queridos? Olha só,
havia advertido, Adonai havia advertido o povo, ó, versículo de número 2. Adonai havia advertido o povo de Israel: vocês não devem se misturar com elas, ou elas com vocês, pois elas desviarão seu coração para seguir os seus deuses. Salomão, porém, estava profundamente preso a elas por causa do seu amor por ela. Ele tinha 700 esposas, todas princesas, e 300 concubinas, ou seja, mil. E fizeram seu coração se desviar. É aí que a gente vai começar a sessão. Ou seja, eu gostaria de falar com os irmãos sobre os erros de Salomão. Primeiro erro de Salomão. Foi o primeiro erro de Salomão. Salomão, ele se tornou um morno espiritualmente, né? Ele se contaminou com as esposas, e você sabe que ele, olha só, livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 15. Conheço, 3,15, seus atos, conheço os seus atos. Você não é frio nem quente, como eu queria que você fosse. Um ou outro. Significa que Salomão, ele prestava culto aos deuses estranhos, à medida que ele se relacionava com essas mulheres. Todo tipo de deus. Dizem que Salomão, inclusive, ele tinha uma habilidade, desenvolveu uma habilidade de controlar os demônios. Eu não sei se isso, mas está escrito nos livros apócrifos, é o que dizem. Então a gente pode ver que Salomão, ele se deixou levar pela vaidade de conhecer mulheres. Mulheres e mais mulheres. Então veja, queridos, eu gostaria de ler com vocês o livro de Eclesiastes. Olha quanta coisa Salomão fez. Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, o livro de Salmos, o livro de Provérbios. Olha no capítulo número 2. Olha só. São uma outra característica e um outro erro cometido por Salomão. Eu disse a mim mesmo, o Eclesiastes 2, vem agora, testarei a mim mesmo com os prazeres e o fluir das coisas boas, mas isso também foi inútil. Sobre o riso, eu disse, isso é estúpido, e sobre o prazer exclamei, para que serve? Indaguei de minha mente por quanto tempo eu satisfaria meu corpo com vinho e com minha mente, ainda me guiando com sabedoria. Como procurar a insensatez? Eu queria descobrir o que era melhor que as pessoas realizassem durante o certo período de que dispõem para viver debaixo do céu. Trabalhei nisso, em grande escala, olha só como ele era vaidoso. Construí para mim palácios, plantei vinhas, formei jardins e parques, plantei neles todo tipo de árvores frutíferas, construí tanques para irrigar as árvores que nasciam na floresta, comprei escravos e escravas, tive também escravos nascidos em minha casa. Além disso, cuidei de rebanhos de bois e ovelhas, em maior quantidade que todos os meus antecessores em Jerusalém. Juntei prata e ouro e riqueza, e reis e províncias, contratei cantores e cantoras, provi-me do que satisfazer o deleite sensual e das muitas concubinas. Assim engrandeci-me, superei todos os meus predecessores em Jerusalém. Minha sabedoria também permaneceu comigo. Você vê que só fala ele. Ele não fala o nome do Senhor, só fala dele.
Não neguei os meus olhos, nenhum desejo, mantive-me no prazer, pois senti satisfação por todo o meu trabalho, e essa foi minha recompensa por tudo. Então olhei para a realização das minhas mãos e para o trabalho que executei, e vi que ele era totalmente desprovido de sentido, sustentar-se de vento, e que não havia obtido nada debaixo do sol. Ou seja, ele concluiu que disso tudo que ele fizera, não adiantou absolutamente nada. Então, ele extrapolou os limites. Outro problema que Salomão teve, e a gente percebe, falarmos sobre ele era obstinado, ele queria tudo para ele. Deus deu o reinado de Salomão por 40 anos. Deus não deu guerra para Salomão. O tempo que Israel ficou em paz foi o tempo que reinou Salomão, onde ele construiu o templo e fez todas as edificações. Só que olha só, no capítulo número 5, diz o seguinte: Salomão reinou sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus, chegando até a fronteira do Egito. Eles pagavam tributos que serviram a Salomão durante toda a vida. Ou seja, eles, mesmo assim, mesmo com tudo isso, todas essas riquezas que ele ganhava muita coisa das pessoas. Ele ainda cobrava. Ele cobrava as pessoas, cobrava tributos altos. Se você for ver também, o filho dele que sucedeu o trono dele, Roboão, tem uma passagem muito conhecida que diz que as pessoas chegaram para Roboão e falaram: olha, o seu pai nos cobrou duros impostos, né? Gostaria que o senhor diminuísse os impostos. Aí eles reuniram com os amigos, o Roboão reuniu com os amigos deles e reuniu com os antigos, da velha guarda. A velha guarda falou para diminuir os impostos. Agora os amigos dele falaram: dobra mais. Ele chegou para as pessoas e falaram: não, agora eu vou cobrar mais do que aquilo que meu pai cobrava. Ou seja, eles eram gananciosos. Salomão era ganancioso. Salomão chegou num ponto insustentável da sua vida. Por isso, queridos, eu digo a você, não adianta você juntar dinheiro, juntar propriedades, juntar tudo aquilo que vocês, né, almejam. Se você não fizer isso que está escrito, obras de justiça. Olha aqui, livro de Gálatas, capítulo 6, versículo de número 2, diz assim: carreguem as cargas pesadas um dos outros, de forma vocês cumprirão o verdadeiro significado da Torá. Então, amados, Salomão, ele fez aquilo que estava no seu coração. Então, umas pessoas começam com fervorosos, aplicados naquilo que o Senhor determina. Elas vão caminhando, mas as soberbas da vida, as evoluções, o crescimento, vão tirando das pessoas, porque essa é uma raiz. Isso que aconteceu com Salomão é uma raiz de iniquidade. Por que raiz de iniquidade? Porque isso veio dos antepassados, da mistura de sangue. O povo de Israel se misturou com os várias pessoas. Salomão teve 1000 mulheres. 1000. Imagina esse homem se relacionando com uma, com outra, com uma, com outra. Quantos filhos esse homem teve? A Bíblia não diz. Não fala quantos filhos ele teve. Teve lá
mas não fala exatamente quantos filhos ele teve. Então, a riqueza, a soberba da vida, ela torna as pessoas solitárias. E Salomão, o fim da vida de Salomão, ele se tornou uma pessoa amarga, solitária, achando que Deus ainda estava errado, né? Tudo debaixo do sol que ele fez era desproveito não servia para absolutamente nada. Que isso? O respirar, a vida. Ele entendia de tudo, ele entendia de planta, ele entendia de relacionamento humano. Lembra lá das duas moças que trouxeram o filho e ele mandou cortar no meio? Pois é, muita inteligência Deus deu a esse homem, mas ele aproveitou de uma maneira, acredito eu, que equivocada, né? Tanto é que Deus colocou Jeroboão, Deus que mandou Jeroboão, vou tirar de você o reino de Davi, vou deixar um apenas, para lembrar do meu servo Davi. E Deus levantou Jeroboão. E Salomão queria matar Jeroboão. Não conseguiu. Não conseguiu. Então, queridos, quando Deus ele promete algo para nós temos que andar na linha. Na linha, porque com Deus é um passo depois o outro. Não adianta nós acharmos que o caminho está maravilhoso. Só que Deus, ele quer de mim, de você, prudência. Deus quer prudência, Deus quer reverência, Deus quer atenção em tudo aquilo que nós fazemos, porque Ele está monitorando o nosso coração, como Ele fez ali com Samuel. Ele falou: Samuel achava que o primeiro filho de Jessé era o escolhido, mas o Senhor falou para ele: não, Samuel, eu não olho com a aparência que você vê, eu vejo com o coração. Deus enxerga o coração, Deus não enxerga a fisionomia da pessoa, não enxerga absolutamente. Está ouvindo? Você que gosta de aparência, você que gosta de olhar e ver, olha, bonito, eu quero. Então, será que Deus está olhando como você está olhando? Né, amados? Então, fica esta palavra para você atentar e refletir em tudo aquilo que você tem visto e você tem feito. Este homem Salomão, ele foi um grande homem. Ele executou uma obra valorosa, 3 livros escritos, uma série de cânticos, cantares ele fez, né? E tudo mais. Mas não sabemos como está hoje Salomão. Quando nós nos encontrarmos, não sabemos. Também cabe a Deus. Por isso, querido, eu gostaria que você refletisse. Estamos numa semana importante, onde o Cordeiro foi imolado. Por isso, nós devemos lavar os pés. Se você puder, lave os pés de alguém. Porque você está fazendo uma referência ao Senhor, lembrando que Ele passou, lembrando aquilo que Ele sofreu, e justificando a presença do Senhor, a estada do Senhor a este mundo. Devemos justificar o nosso Deus, porque Ele esteve aqui neste mundo, Ele cumpriu um papel, e Ele selou a nossa passagem. Por isso, eu gostaria que você lembrasse do Senhor todos os dias da sua vida. Em tudo aquilo que você vai fazer, nunca se esqueça da onde Deus te tirou e para onde Deus pretende te levar. Amados, você não vai ficar aqui. Ninguém vai ficar aqui. Nós iremos para os ares com Ele. Por isso, temos que estar afinados com o Senhor todos os dias da nossa vida.
Não se importe com as coisas materiais, com a profissão, com absolutamente nada. Importe-se apenas em não perder a salvação. Amém, queridos? Que você tenha uma boa noite. Fique na paz do Senhor. Eu abençoo a sua vida. Quero declarar sobre a tua vida a abundância do Senhor, a blindagem do Senhor sobre o teu corpo. Que você tenha uma noite de paz. Que você tenha uma sexta-feira. Pode comer carne, viu? Pode comer carne na sexta-feira. Não tem problema nenhum. Tá? Não seja um católico, não. Pode comer carne que não há problema. Fique na paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Amém.